Então sejam bem-vindos, amores! Boa noite a todos! Mais uma live aqui no TikTok, mais uma live devocional. O que isso significa? Mais um tempo dedicado a fortalecermos o espírito e falarmos da palavra de Deus, avivarmos a fé em nosso coração, proclamarmos o quanto Deus é bom, o quanto Jesus é presente. E para mim ter vocês aqui me ouvindo. Eu sempre gosto de frisar que aqui não é uma live explicativa da Bíblia, é uma live muito mais inspiracional. O que isso significa? O meu intuito aqui é te motivar, te incentivar, te inspirar para que você tenha o seu tempo de devocional, ou seja, que você tenha o seu tempo dedicado a Deus, que você tenha um tempo de leitura da Bíblia, um tempo de oração, de meditação naquilo que você leu, porque é assim que nós vamos construindo e gerando em nós uma fé forte, uma fé sólida, uma fé madura. Então, amores, nós precisamos nos dedicar, nos esforçar para que realmente a chama da fé fique sempre presente, sempre acesa, fique sempre radiante dentro de nós. Então, não deixe a chama da fé se apagar aí, não deixe o amor se esfriar dentro de você. Mas, caso isso esteja acontecendo, saiba que se você se dedicar e buscar o Senhor de todo o seu coração, Ele há de te atender e Ele há de trazer um renovo sobre a sua vida. Eu creio nisso, eu vivo isso. Sempre quando eu tô me sentindo um pouco mais desconectada, quando eu tô sentindo que eu tô no automático, já dou um passo para trás, falo, Senhor, me ajuda. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, aviva o meu coração novamente, me faz sentir o teu amor, porque eu quero estar queimando por ti, eu quero estar apaixonada por ti. Então, que nós tenhamos essa responsabilidade, gente, de prezar por esta chama dentro de nós, que a gente não deixe o amor esfriar, que a gente não deixe essa chama da paixão se esfriar dentro de nós, mas que a gente possa pedir por esse avivamento diariamente a Deus, tá bom? Para que realmente nós estejamos sensíveis no espírito e sedentos pela presença do Senhor, sedentos pelos planos que Ele tem para nós. E hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, inclusive, tá? Já tô dando aí um spoiler do que eu vou trazer aqui para nossa reflexão. Então, eu sempre gosto de compartilhar com vocês alguma leitura bíblica minha para dar, assim, para dar a liga dessa nossa conversa aqui. Porque aqui é uma live, é um papo, tá? É um momento, assim, como eu me sinto como se eu estivesse num FaceTime com amigas. Então, é um tempo realmente dedicado para que nós juntos possamos nos fortalecer, nos nutrir e alimentar mesmo, né, o espírito, tá bom? E nos lembrarmos, né, de tudo aquilo que Deus promete a nós através da Bíblia, né, através da palavra sagrada dele. Então, eu trouxe alguns textos, gente, porque eu fiquei pensando muito hoje, né, sobre desgosto e sobre descontentamento. Na verdade, a palavra principal que estava, assim, latente em mim era descontentamento. E eu sinto que, às vezes, Deus nos convida, né, às vezes eu sinto que nós estamos numa fase aonde até mesmo pode ser uma frieza espiritual, mas existem momentos na nossa vida que eu sinto que o Senhor, Ele nos convida a andar sobre as águas. Momentos onde a gente vai ter alguma virada de chave. E aí, para que essa virada de chave aconteça, nós precisamos o quê? Fazer renúncias. Nós precisamos abandonar algumas coisas para que, de fato, o novo se apresente a nós. Então, se atentem a isso, porque sempre que está para acontecer uma virada de chave na sua vida, uma mudança de estação, de ciclo, normalmente as coisas antigas, elas chegam com tudo para tentar te travar, para tentar te manter ali, te estacionar numa zona de conforto. Então, se atentem a isso, tá? E normalmente, gente, quando isso acontece, quando nós estamos para virar uma chavinha e quando nós estamos, né, nessa transição para um novo ciclo na nossa vida, eu percebo que são momentos onde exige de nós, onde o nosso espírito ele está assim sedento por coragem. São momentos onde nós precisamos orar por uma ousadia no espírito,
Porque, como eu disse, nós estamos numa transição, uma mudança de estação. E para que essa mudança de fato venha, para que você suba esse degrau, você vai precisar deixar algumas coisas nesse degrau que você está hoje, para que você possa avançar. Você não consegue avançar para um próximo nível carregando todas as coisas que você se encontra hoje, porque é um novo nível, então precisa o quê? De novidade, precisa de novas coisas, né? E aí eu sinto que são momentos onde a gente precisa orar muito para que o Senhor conceda a nós esta coragem que Ele traz a nós, não a nossa coragem humana, mas nós precisamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos encoraje, nos traga ousadia no Espírito, nos traga sensibilidade no Espírito, para que a gente possa o quê? Ouvir somente a voz de Deus, para que a gente não olhe para os lados, para que a gente não olhe para trás, mas que a gente possa avançar com Cristo Jesus. Então são momentos normalmente de decisões. E cada decisão precisa ter o quê? Renúncia, né? Para cada sim que eu dou, eu tive também que dar nãos. Implica em nãos que eu tive que dar, certo? Então, são momentos onde muitas vezes a gente fica um pouco o quê? Perdido, onde a gente fica um pouco nostálgico, onde a gente fica um pouco desanimado, onde a gente fica às vezes até mesmo sem conseguir talvez ouvir tão claramente a voz de Deus. São assim, tem muitas expressões diferentes, né, de quando existe essa transição de uma fase para um ciclo novo. E eu já experimentei isso de algumas maneiras. Mas normalmente, gente, na minha experiência, pelo menos na minha vida, eu vejo que assim, todas as vezes que o Senhor está me convidando para ocupar um novo lugar, para uma virada de chave, para uma nova estação, Ele me pede para que eu confie, para que eu solte o controle e para que eu assim dê um passo de fé. E normalmente, na minha experiência, gente, esse passo de fé que tá muito ligado a isso que eu falei sobre decisão, sobre renúncia, eu vejo que tem também um lugar, assim, de confiança, de acreditar que, assim, eu posso soltar o que eu tô segurando hoje. Porque hoje eu tô segurando, eu tô com tais ferramentas. Eu tô com uma mala com 10 ferramentas. Mas para o próximo nível, o Senhor me diz assim, deixa essa mala com as 10 ferramentas e pega só 3. Você só vai precisar de 3 ferramentas nessa fase que eu vou te levar. E aí eu falo assim, não, Senhor, mas eu não posso, tem que ir com as 10, porque as 10 eu me sinto segura com essas 10 ferramentas. Só com 3 eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, vai faltar alguma coisa. E aí o Senhor diz, minha filha, eu estou no controle, sou eu quem está te conduzindo. Então, venha, se você confia em mim, dê esse passo apenas com as 3, porque com as 10 ferramentas vai ficar muito pesado. E nessa nova fase, você não vai precisar dessas 10. Você acha que não está preparada, mas eu estou te preparando. E é comigo que você vem, né? Você vai dar este passo junto a mim. Você não vai dar esse passo sozinha. Então eu vou estar te capacitando, eu vou estar te conduzindo, eu vou estar te suprindo. Apenas venha, apenas topa. E aí a gente fica naquela resistência às vezes, né? Do tipo, ai meu Deus, mas aqui tá tão confortável, assim, agora que eu tava achando que eu tava no controle das coisas, agora que tava tudo equilibrado por aqui. E aí quando nós não temos, né, quando a gente não consegue muitas vezes ter esse discernimento de entender o nosso momento também, né, que é, por exemplo, eu tô dizendo agora, de uma observação que eu faço quando eu sinto que o Senhor está me levando a uma mudança de nível, né, de estação. Só que às vezes a gente não consegue identificar que estamos nessa transição. E a gente fica daí nessa, tipo assim, nossa, mas o que tá acontecendo comigo? Eu tô tão estranho, parece que nada tá acontecendo, parece que as coisas estão saindo do meu controle, parece que as coisas viraram de ponta cabeça, o que tá acontecendo?
E aí é o momento da gente usar, né, do autoconhecimento, da autoobservação. Por isso que é tão importante, gente, nós nos atentarmos a isso, sabe? Aos nossos padrões de pensamentos, de comportamentos, a gente avaliar os nossos sentimentos, a gente sondar o nosso coração, a gente pedir em oração para que o Senhor revele a nós aquilo que nós estamos carregando dentro de nós, para que Ele clareie para nós mesmos, né, aquilo que muitas vezes está inconsciente para nós. Eu sempre estou nessa oração, Senhor, quais são as coisas que eu preciso lapidar em mim? Mostra a mim, Deus, aquilo que precisa ser transformado aqui dentro do meu coração. Os pensamentos que eu preciso abandonar, os pensamentos que não são seus sobre mim. Revela a mim, Senhor, aquilo que eu sou em Ti e aquilo que tens para mim hoje. Me ajuda a perceber aquilo que eu preciso soltar. Porque tem muitas coisas que a gente fica carregando que a gente não precisa, mas a gente não percebe que não precisa. Então nós precisamos pedir a Deus por sabedoria, por discernimento e por clareza, para que a gente possa se compreender, para que a gente possa nos ler de uma forma mais clara, de uma forma mais visível, porque muitas vezes a gente está tendo comportamentos, reações, até sentimentos que a gente desconhece. A gente não sabe por que a gente está lidando daquela maneira. Então há muitas coisas que são desconhecidas por nós mesmos, que são do nosso inconsciente. E quando a gente pede por essa clareza do Senhor, Ele que nos conhece, conhece cada fio do nosso cabelo, Ele traz essas respostas. Deus nunca nega uma resposta àquele que pergunta de todo o coração. Pode confiar nisso. Pode fazer a experiência aí. Então, amores, eu costumo, fazer isso, pedir, fazer essa oração. E aí eu percebo que normalmente nessas fases transitórias, um sentimento muito comum de surgir é o descontentamento ou o desgosto. Então nós começamos a ficar incomodados, começamos a experimentar um certo conflito. Então o descontentamento é assim, você começa a não estar contente com a situação, você começa a experimentar esse conflito interno, porque na verdade você tá sentindo que alguma coisa tá mudando e você não tá entendendo ainda o que é isso, mas já tá acontecendo a mudança, né? A transformação, ela já está acontecendo dentro de você, porque tudo é gerado primeiro no espírito, né? Vocês sabem disso. Tudo primeiro começa, gente, no espírito e depois vem a se manifestar aqui no visível, né? Então, eu percebo que frequentemente um sentimento comum numa fase de transição onde o Senhor está nos levando de repente para um novo ciclo da nossa vida, um tempo de novidade mesmo, um tempo de renovo, é comum nós sentirmos, esse descontentamento, esse desgosto, e isso pode gerar, se a pessoa não estiver atenta, isso pode gerar uma frustração, um sentimento de fracasso, isso pode gerar, gente, falta de fé, desânimo, melancolia. Então, desse descontentamento, desse desgosto, podem surgir muitos outros sentimentos que nos aprisionam ainda mais, que nos fazem ter mais medo de dar esse passo com Deus. Então eu trouxe para vocês algumas reflexões, eu quero que depois vocês meditem nesses versículos bíblicos, que eu penso que sempre que vocês estiverem experimentando desses sentimentos de desânimo, de dúvida, de confusão mental, emocional, de desgosto mesmo, sabe? De sensação de não pertencimento, de fracasso, de dúvida, de medo. Meditem nessas passagens que eu vou compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que isso vai alimentar o teu espírito e vai trazer mais clareza à tua mente e ao teu coração. Vai avivar de alguma maneira a fé dentro de você, porque na Bíblia, gente, nós podemos encontrar várias passagens onde Deus garante a nós que o caminho com Ele sempre vai ser um caminho próspero, ou seja, um caminho de coisas melhores, caminhos aonde o nosso caráter vai ser moldado e vai estar mais semelhante ao nosso Criador. Então sempre são mudanças para melhor, nunca vai ser para pior, nunca vai ser uma como que se diz quando a pessoa volta para trás? Nunca vai ser um retrocesso, nunca, gente. Você acha? Deus, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso.
Jamais Ele vai dar a nós algo inferior. Jamais, jamais. Então, pode ter certeza, se você estiver com o seu coração alinhado, se você clamar a Deus por socorro, por ajuda, para que Ele alinhe a tua mente, as tuas vontades, os teus desejos, os teus sonhos, a vontade dEle, pode ter certeza que você vai experimentar sentimentos muito bons, muito melhores, tá bom? Então, eu quero ler para vocês, começando, né? Eu quero trazer para vocês o versículo, a passagem que está em Isaías 55, do versículo 8 ao 9, na versão NVI eu vou ler para vocês, tá? Então, Isaías 55, do 8 ao 9, que diz assim: Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 ao 9. Então, gente, olhem que coisa mais maravilhosa. O Senhor promete aqui, Ele diz que os caminhos dele são maiores, são mais altos do que os nossos próprios caminhos. Então vocês entendem? Quando eu dei, né, quando eu fiz essa ilustração de quando a gente tem que, quando o Senhor nos convida a subir um degrau e a gente fala assim, ai Senhor, mas para este degrau eu só posso levar 3 coisas comigo, mas eu tô com 10 coisas aqui. Como que eu vou fazer? Eu só posso levar 3, mas eu tenho 10 e eu não consigo ficar sem as 10. E o Senhor fala, filha, confia, apenas vem, porque os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os teus pensamentos não são os meus pensamentos sobre você. Ou seja, aquilo que nós pensamos de nós não corresponde ao que Deus pensa de nós. Entende, gente? Os nossos pensamentos solitários, os nossos pensamentos solitários, o nosso autoconceito, ou seja, a imagem que nós temos de nós mesmos, os pensamentos que a gente acredita ser aquilo que nós somos, né? Aquilo que a gente traduz como a nossa identidade, muitas vezes não é o que Deus pensa de nós, não está alinhado ao que o Criador, ao que o nosso Pai pensa de nós. E ainda que nós estejamos alinhados aos pensamentos de Deus, nós só experimentamos disso, assim, uma pequena parte. Porque, como diz aqui em Isaías 55, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, os pensamentos de Deus sobre nós sempre serão pensamentos mais altos, mais elevados. Então, para que nós acessemos estes pensamentos, nós precisamos ir com Ele e não pensar sozinho, porque nós sozinhos não conseguiremos ter essa visão clara daquilo que o Senhor quer e tem para nós. Por isso que é tão importante a gente sempre querer caminhar com Jesus, porque Jesus nos leva ao Pai. Jesus, ele nos inspira, ele expande a nossa mente, o nosso coração, para que nós tenhamos uma compreensão sobrenatural das coisas. Jesus nos ensina a andar com Ele, a pensar com Ele, a sentir com Ele. E quando nós fazemos isso com Ele, nós estamos dando passos que sozinhos nós não daríamos. Nós estamos dando passos muito maiores do que nós daríamos sozinhos. Então, a Stephanie pela Stephanie mesmo, tipo, a Stephanie com a Stephanie sozinha é uma coisa. A Stephanie com Cristo Jesus é outra. Então, amores, tenham essa convicção de que nós não precisamos caminhar sozinhos. E nós não precisamos ter medo daquilo que o Senhor tem para nós.
Eu sei que às vezes isso vai exigir uma mudança de estilo de vida, uma mudança de comportamento que parece radical, um afastamento de um ciclo de amizades, uma mudança de trabalho, um fim de um relacionamento, o fim de uma profissão, às vezes. Às vezes o Senhor quer que você se revolucione e mude totalmente de profissão, por exemplo, mude de país, sei lá. Mas creiam que Ele nunca vai nos dar algo que nós já não estejamos preparados, no sentido de que quando Ele está conosco, é Ele quem nos capacita. Então Ele sabe as nossas estruturas, Ele conhece o nosso coração. Gente, nós não somos estranhos para Deus. Ele pode ser um estranho para nós, mas nós nunca seremos estranhos para Ele. Ele é o nosso Criador. Então Ele conhece as nossas estruturas. Ele nunca vai pedir algo para nós que nós de fato não conseguiríamos cumprir. Nós não conseguiríamos fazer. Nós só ficamos pensando que não vamos conseguir porque nós estamos tendo pensamentos muito isolados, pensamentos muito individualistas. Nós não estamos incluindo Jesus nessa decisão. Porque se nós incluirmos Jesus, se nós olharmos para Jesus e nós clamarmos pela ajuda dele, se nós pedirmos para que ele nos conceda os teus olhos, o teu entendimento, o coração dele, nós teremos a revelação de que com ele somos fortes. E, portanto, se ele quem está nos conduzindo por este caminho, é porque nós conseguiremos percorrer este caminho. Ele vai nos capacitar, Ele vai estar ao nosso lado, segurando a nossa mão, nos fortalecendo, nos inspirando, nos renovando, nos transformando. É Ele quem estará atuando conosco. Então, com Ele somos fortes. Com Ele nós vemos que, sim, se Ele me convida para dar este passo, é porque eu vou conseguir dar este passo. Ele nunca vai me chamar para algo para que eu fracasse, para que eu experimente tristeza, dor, sofrimento. Não, Jesus nunca faz isso, gente. E aí eu quero, confirmar isso para vocês, essa minha linha de pensamento, eu ficou assim muito latente aqui dentro quando eu li também Romanos 12, que diz assim, o título, na versão NVI também, se não me engano, é assim, entrega da vida para servir. Aí Paulo diz, na carta aos Romanos, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Ai, gente, só um parênteses. Isaac Dimas me enviou, gente, um anel. Que coisa mais linda! Um anel de diamante. Ai, gente, que presente mais charmoso. Eu sempre paro aqui quando alguém dá um presente assim, gente, porque eu já falei isso em várias lives, eu sempre vou repetir. Ai, que lindo! É muito relevante pra mim, tá? Ter os presentes aqui no TikTok, porque é uma forma realmente da plataforma valorizar mais o meu trabalho, né? Uma forma da plataforma ver que vocês gostam das lives que eu faço. É uma forma também da plataforma expandir essas lives, então deixar com que ela chegue a mais pessoas. Então o engajamento muda, quanto mais presentes vocês dão aqui, mais a plataforma entende que essa live ela é importante, ela é relevante, tá bom, amores? Então, por isso que sempre quando vocês oferecem os presentes, eu faço questão de de parar, e dar um agradecimento especial, principalmente quando é um presente assim que chama mais atenção e tudo mais. Obrigada, viu, Isaac Dimas? Então, só voltando aqui à leitura, gente, tava lendo Romanos 12 para vocês, do versículo 1 ao 2, tá? 1 e 2. Então, Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, aqui também, eu acho assim, nossa, Paulo de uma sabedoria, de uma revelação dos planos de Deus, algo tremendo. Então, aqui ele já diz, para que a gente possa, para que a gente possa rogar, ele roga a Deus pelas misericórdias dele, E aí aqui ele diz, pra gente não se amoldar ao padrão deste mundo, mas que a gente se transforme pela renovação da nossa mente.
Porque através da renovação da nossa mente, quando nós tiramos os olhos, tiramos o foco, quando nós não nos amoldamos ao padrão deste mundo, nós abrimos a nossa percepção, expandimos a nossa percepção para algo que não estava visível. Porque antes nós estávamos o quê? Cegos. Cegos pelo mundo. Estávamos vivendo como todo mundo vive. Mas Deus nos convida a olhar de uma forma sobrenatural para o mundo. Nós olharmos com a visão de Cristo Jesus. Então, quando ele fala sobre a gente não se amoldar a este mundo, é sobre a gente tirar o foco das coisas daqui, das circunstâncias, daquilo que os nossos olhos estão dizendo, daquilo que as pessoas dizem que é certo, e a gente colocar, a gente fixar a nossa mente, os nossos olhos em Jesus, para que haja o quê? Uma renovação dentro de nós, na nossa mente, nossa forma de pensar, para que a gente possa experimentar e comprovar. Então eu acho muito legal o que ele fala, né? Sobre a gente, para que a gente seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos o quê? Ter uma experiência com Deus. Não basta eu falar para você Deus é bom. Você precisa sentir que Deus é bom para que você tenha essa revelação, para que você tenha essa crença, para que você de fato creia, acredite, confie, se sinta segura em descansar na presença de Deus, em entregar os teus caminhos a Ele. Então você precisa pedir a Deus para que Ele te traga essa experiência, para que você possa sentir, porque a experiência está muito ligada aos nossos sentidos, né? Ao sentir. E também comprovar, ou seja, para que você possa ter a parte intelectual, porque quando a gente sente algo, a gente passa a acreditar naquilo, né? E dessa maneira, isso fica o quê? Consolidado em nós. Então a gente precisa ter a experiência para poder gerar essa comprovação, essa certeza racional de que realmente Deus é bom, né? De que a vontade dele, gente, é boa, é perfeita. Quer dizer, é boa, é agradável, é perfeita. Então, quando que a gente consegue? E aí, como que a gente vai conseguir entregar a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos desejos? Como que a gente vai ter essa segurança de entregar o controle que parece que está nas nossas mãos? Só parece, porque isso já é uma ilusão, uma utopia. Mas como que a gente consegue entregar, assim, se entregar totalmente a Deus? Muitas vezes ter que renunciar a certas coisas, ter que dar esse passo, né, de fé, mudar de um ambiente, terminar uma relação, iniciar uma relação, iniciar um trabalho, mudar de trabalho, mudar de um país, enfim, mudar um comportamento. Como que a gente vai fazer isso se a gente não ver um ganho nisso, se a gente não ter a convicção de que isso é uma coisa boa? Porque nós, seres humanos, a gente precisa ver algum ganho para que a gente consiga ter certos comportamentos. Vocês sabem disso? Para você firmar um comportamento, né, para você criar um hábito, você precisa ter... são processos neurais mesmo, tá, gente? Nosso sistema nervoso. Que não é só você falar, não é só você querer, você precisa sentir mesmo, você precisa ver algum ganho naquilo. Então, por isso que a oração também é algo tão essencial na nossa caminhada, sabe, gente? Porque nós precisamos proclamar com a nossa voz, com a nossa boca, aquilo que a gente quer viver com Deus. Então, quanto mais a gente pede essa revelação a Ele, quanto mais a gente pede para que Ele se manifeste a nós, quanto mais a gente pede para ser transformado por Ele, quanto mais a gente fala, Senhor, eu desejo que o meu coração, que as minhas emoções, que os meus pensamentos, que a minha mente esteja alinhada contigo, com a Tua vontade, Senhor. Quanto mais a gente fala isso, quanto mais a gente pede isso, mais isso vai acontecendo de fato dentro de nós. Nós precisamos falar, proclamar ao Senhor que esta é a nossa vontade, que este é o desejo do nosso coração, que estejamos alinhados a Ele. Porque dessa maneira nós conseguiremos o quê? Ter essas experiências e comprovar, gente, como tudo aquilo que Deus faz é perfeito, não tem erro. Não tem assim, agora quero voltar para trás porque aquilo era melhor. Não! Todas as vezes que você dá esse passo que o Senhor está te convidando a fazer, você fala, por que eu senti tanto medo, eu senti tanta desconfiança, mas por que eu não dei antes?
Se eu soubesse que seria tão bom, teria dado antes, sabe? Só que esse processo, né, que esse momento que antecede esse passo dado, normalmente é esse tempo de desconforto, é esse tempo de insegurança, né? Um tempo às vezes até de confusão, de dúvidas mesmo, de medo, porque a gente tá começando a perceber que as coisas estão fora do nosso controle e isso dá medo em qualquer pessoa. Então, orem, gente, orem sempre a Deus para que Ele possa realmente alinhar a tua vida, alinhar os teus sonhos, as tuas vontades, à vontade dEle, porque a vontade dEle sempre será algo muito superior àquilo que nós até idealizamos, porque os pensamentos dele sobre nós são muito mais elevados. E são pensamentos de perfeição, são pensamentos de beleza, são pensamentos de amor, de alegria, de paz. A paz de Deus excede todo entendimento. Então, tem coisa melhor do que a gente sentir paz? Não tem, gente. Não tem prazer carnal que se compare a uma paz que traz esse descanso à nossa mente, ao nosso coração, que traz ternura, que traz quietude, que traz leveza. Como é bom quando a gente consegue genuinamente se sentir alegre, quando a gente consegue se sentir bem confortável, se sentir em ordem com a gente, sabe? Sabe uma sensação assim de, nossa, eu estou bem, eu estou em harmonia. É tão boa essa sensação, gente. Eu acho que é tão incomparável, sabe? E quando nós estamos alinhados à vontade de Deus, quando nós estamos no centro da vontade dele, quando nós estamos no lugar certo, fazendo as coisas certas, no tempo certo, com as companhias certas, quando nós desejamos realmente estar alinhado ao propósito que Deus tem para nós, essa sensação de bem-estar interno, ela é uma constante. A harmonia se torna constante dentro de nós. Esse conforto, essa quietude, essa alegria genuína passam a habitar em nosso interior. E isso é maravilhoso. Isso a gente, assim, não consegue comprar em nenhum lugar. Isso é algo que não tem preço, é um lugar que não tem como a gente comprar. Isso a gente só pode o quê? Conquistar conforme a nossa vontade de viver isso, conforme a nossa oração, conforme a nossa busca por mais intimidade com Deus, conforme a gente realmente deseja de forma genuína estar no centro da vontade de Deus. Então, façam isso, busquem isso, porque vocês não vão se arrepender, eu garanto que a gente passa a sentir coisas muito melhores, a vida passa a ser muito mais leve, muito mais bonita, sabe? Muito mais significativa também. Ai, tô com calor. Vou falando, gente, vou esquentando aqui. A consonância de Deus, tornando a nossa vida em ordem. Perfeito! Isso mesmo, esse alinhamento, gente, com Ele, com o nosso Criador, faz com que a nossa vida ela entre em ordem, né? Faz com que a gente consiga usufruir mesmo dessa beleza, dessa harmonia, né, que a ordem traz. E aí eu finalizo, gente, para vocês esse papo de hoje, né? Eu quero finalizar com a passagem que está em Jeremias, que é bem conhecida também, que está em Jeremias 29, versículo 11, que diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olhem que coisa linda, gente. Jeremias 29, 11. Então, Deus nunca, jamais vai ter planos para nós ruins. Pode ter certeza, gente, tudo aquilo. Por isso que é tão importante a gente só ter a certeza de que vem de Deus. Porque não se esqueçam, isso é algo também muito relevante, tá? Não se esqueçam de que o coração do homem, ele é enganoso. Por quê? Porque o coração está muito associado ao quê? Às emoções. E as nossas emoções, elas são o quê? Inconstantes. Elas são traiçoeiras, elas nos enganam.
Então, o coração do homem é enganoso, isto está na Bíblia. Então, nós sempre precisamos orar e pedir a Deus por sabedoria, por discernimento, para que seja feita a vontade dele e não a nossa, para que ele nos leve além de nós mesmos. Porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo um caminho, escolhas, tomando decisões que vêm de Deus, e pode ser que não, pode ser que nós estejamos tomando decisões com base naquilo que a gente carrega em nós, que tem a ver com nós mesmos, com os nossos tem a ver com o nosso autoconceito. Decisões que são tomadas, guiadas, motivadas por questões inconscientes nossas. Então, antes de você tomar uma decisão, consulte a Deus. Tenha um tempo de meditação, sabe? Nem que seja assim, algumas horas, mas faça uma oração a Deus e pergunte a Ele: Pai, qual é a tua vontade? Meu coração está alinhado ao teu? Revela a mim a tua vontade. Cumpre em mim o teu querer. Que seja feita a tua vontade, como o Senhor quer, Pai, não conforme eu quero. Em nome de Jesus eu te peço. Traz essa revelação a mim. Traz discernimento a mim. Porque eu não quero seguir os desejos enganosos do meu coração, mas eu quero permanecer firme em teus caminhos. A minha vontade é viver uma vida guiada por ti, porque eu quero que os teus propósitos se cumpram na minha vida. Faça essa oração quando você for tomar uma decisão, quando você tiver que escolher um caminho a seguir. Sempre que você se sentir confusa, sempre que, enfim, dúvidas, inseguranças, confusões habitarem na tua mente, faça essa oração, pedindo por discernimento de Deus, pedindo para que Ele te alinhe à vontade dEle, porque essa tem que ser a nossa preocupação, gente. Não é sobre o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, mas a principal coisa é você saber: eu estou fazendo isso com Jesus? Ele está comigo nessa decisão? Essa é a vontade dEle? Porque se eu tiver a confirmação que Ele está comigo, aí, ó, daí não tem mais risco, não tem medo, porque a vontade de Deus para nós sempre será boa, sempre será. Se nós estivermos alinhados a Ele, nós conseguiremos perceber e comprovar como Ele é bom, o caráter bondoso que Deus tem, e nós conseguiremos então também testemunhar isso que está em Jeremias 29:11, que é: os planos que Deus tem para nós são planos de nos fazer prosperar e não de causar dano. Então, Deus, Ele nunca vai nos levar a um lugar de sofrimento. Ai, porque eu tive um relacionamento que foi muito ruim. Então, se eu entrar num novo relacionamento, pode ser que seja pior ainda. Se for um relacionamento que tem Deus ali, que você convidou Jesus para estar junto, se você fez a oração: Senhor, se não for da tua vontade, pode separar, pode afastar, pode tirar do meu caminho. Está nas tuas mãos, eu entrego a ti, Senhor, esta relação, este relacionamento. Pode ter certeza, gente, que se o Senhor mantiver esta relação, não vai ser uma relação que vai causar dano a ambos. E não é só a uma parte, tá? Não vai causar danos em ambos. Porque a vontade de Deus, ela também nunca é algo egoísta, nunca é algo individual para uma pessoa. É sempre visando o bem do todo. O que às vezes acontece é que você pode estar percebendo isso, você vai conseguir reconhecer os aprendizados, você vai conseguir entrar num estado de aceitação da situação, porque você tá com a mente alinhada, com o coração alinhado a Deus, e talvez as outras partes envolvidas não estejam. Então, os outros vão experimentar frustração, decepção, ressentimento, resistência. Mas, se a pessoa buscar por conhecimento, se ela buscar autoconhecimento, se ela buscar por esse discernimento, ela vai conseguir também reconhecer os aprendizados daquilo. Porque o que Deus faz sempre é pro bem de todos. Então, se a gente busca pela verdade, nós a encontramos, tá? Paz de Cristo, missionária. Paz de Cristo, Dr. Anderson. Não, André Rezende, desculpa, André Rezende.
Bem-vindo novamente. Alan Carlos também me enviou rosa aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Quem tá entrando, quem tá mandando presentes aqui, quem tá dando os tic-tics. Agradeço de todo o coração. Enfim, gente, então meditem. Eu vou repetir agora, tá? Ó. Meditem nessas passagens que está, então, em Isaías 55, 8 e 9, Romanos 12, 1 e 2 e Jeremias 29, 11. Essas 3 passagens são as passagens que eu separei para trazer aqui para vocês, para nós, para que a gente grave essas palavras no nosso coração, na nossa mente, para que a gente tenha convicção, gente, de que o futuro a Deus pertence. E o futuro que está nas mãos de Deus é um futuro amoroso, é um futuro bondoso, é um futuro que vai nos levar a um lugar novo de nós mesmos, mas é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é um lugar de esperança. Então confie no caráter do Pai, que é Deus. Deixe Ele te guiar, deixe Ele te conduzir, deixe Ele transformar a tua mente, o teu coração, deixe Ele te tirar de uma zona de conforto emocional, deixa Ele curar as tuas feridas, deixa Ele agir na tua vida de uma maneira completa. Não queira dar o teu pitaco, não queira controlar aquilo que Deus pode mexer. Até aqui Jesus pode mexer, daqui para cá não. Não, tire as amarras, tire as armaduras, abaixa a armadura aí e deixa Ele agir por completo, deixa Ele fazer a obra completa na tua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não trouxe essa passagem aqui, mas já fica também essa passagem aí, que acho que é um Provérbios, né? Não entendi. O Luiz Gonzaga falou: acredita que eu não estava viajando quando você disse que tem 3 passagens. Pensei que... Ah, tá! Que eu falei, eu separei 3 passagens para vocês, né? Não, passagens bíblicas, gente. Não é passagem passagem de voo, não. Mas enfim, amores, uma boa noite a todos. 11h05 já, o tempo voou aqui. Espero que vocês tenham... Quem já for dormir, ou enfim, né? Acredito que logo menos todo mundo vai dormir já, que amanhã é segunda-feira. Mas eu desejo que todos nós tenhamos uma noite de descanso e que Jesus possa realmente agir dentro de nós, que o Espírito Santo de Deus possa nos levar a novos níveis emocionais, mentais, físicos também, que a gente possa cada vez mais entregar o controle da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida, a Deus, na certeza de que Ele é um bom pastor, na certeza de que Ele sempre terá planos maiores e melhores a nós, que nós possamos aprender a confiar, a entregar, a se render a Ele por completo. Esta é a oração do meu coração nesta noite. Que Deus nos guarde, que Ele nos ilumine, que a beleza de Cristo Jesus possa irradiar em nós e através de nós. Super beijo, sintam-se abraçados e amanhã estamos aqui novamente, tá bom?